Olá, eu sou o pastor Ezequias de Oliveira, a paz do Senhor. Nós estaremos, a partir de agora, ministrando alguns subsídios, informações aos irmãos, professores, superintendentes e pastores que têm o carinho de estudar a Palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. A lição que estaremos estudando a partir desse momento é a lição de número 3, o discipulado do apóstolo Paulo. Eu gostaria perguntando, afinal, qual é a razão do discipulado? O apóstolo Paulo, quando a gente analisa nas Escrituras, a gente vê ele encontrando com Jesus. E dentro de alguns instantes, ele fica cego, porque ele cai em terra, fica cego, e o texto bíblico diz que ele fica cego por 3 dias. O que eu acho tão interessante é que o discipulado do apóstolo Paulo é bem diferenciado do que nós vemos hoje. O apóstolo Paulo, já formado pela toda a estrutura judaica, nós sabemos que na história judaica a criança, a partir dos 5 anos, já começam a estudar a Torá, a lei, estuda também o Salmo do 113 ao 118, também faz uso dos escritos proféticos, principalmente de Isaías, que mais tarde Paulo ele faz muita menção e até citação nas suas cartas. Então Paulo ele teve uma estruturação teológica dentro das suas raízes no judaísmo. Então quando ele encontra com Cristo e Cristo se revela como a luz, Jesus antes de se revelar a Paulo ele já tinha dito, olha, eu sou a luz do mundo. E quando Paulo ele desce para Damasco, ele encontra com Cristo, Jesus se manifesta a ele e diz, olha, por que me persegues? Ele diz, quem és, Senhor? E Jesus diz então, eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Ou seja, você está perseguindo não simplesmente os meus filhos, os meus discípulos, mas quando você persegue a eles, você está me perseguindo. E naquele momento ali que Paulo ele levanta, então ele já não vê mais nada. E aí a gente entra no tópico da lição, que antes de mais nada, o texto do profeta Oséias cabe muito nesse momento, tratando do discipulado do apóstolo Paulo. Que quando Oséias capítulo 6, 3, ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então nosso conhecimento a Deus deve ser constante, a cada dia um novo aprendizado. Lembrando que jamais um ser humano poderia conhecer um sobrenatural em sua totalidade, na sua imensidade que é Deus. Mas o conhecer a Deus significa conhecer como Deus se revela a cada dia, conforme a sua vontade para com cada um de nós. E Paulo, nessa circunstância então, ele encontra-se, ao levantar-se do encontro com Cristo, ele se encontra em um ponto de necessidade. Paulo, quando ele levanta e ele se encontra cego, ali ele se encontra cego, a visão dele se fecha para o mundo físico e Deus coloca ele numa situação de dependência do Altíssimo. Naquele momento ali a visão se tapa, ele não consegue enxergar mais, até que ele é conduzido. Então o tópico da lição, ele leva, o tópico 1.1, diz que ele não poderia ver enquanto Deus preparou aquele momento. Então ele é conduzido por mãos de outros até a casa de Judas. E ali ele fica hospedado até Deus enviar Ananias, aquele servo de Deus que foi escolhido para uma missão muito importante. Então, assim sendo, nós vemos que ele ficou ali no momento
refletindo, com certeza relembrando o que cada palavra do que ele foi aprendendo quando criança, ainda quando adolescente, ele foi estruturando a sua teologia até então na esperança da vinda do Messias, e agora ele encontra com o Messias revelado. Então, nesse momento ele fica limitado. Paulo ele fica limitado não só da visão, não só do andar, mas do comer e beber. E ele fica ali em jejum ali esperando que Deus envia alguém para ajudar. Mas Deus, como bom que é, ele dá duas visões. Dá uma visão para Paulo, outra visão para Ananias ao mesmo tempo. E ali revelando para Paulo que Ananias viria. E revela para Ananias que ele deveria ir. Então Deus faz com que Ananias ele se levanta para que ele possa ir em busca de atender esse chamado. Então o tópico 2, a visão de cuidado, nos leva a entender essa necessidade de cuidado que nós temos que ter com o discipulado. Se nós levamos hoje 1 ano para discipular 2 pessoas, e quantas almas se convertem a Deus? Quantas pessoas seriam necessárias para discipularmos essas pessoas? Então, sim, hoje nós temos mais necessidade de pessoas para discipular do que para evangelizar. Se a gente for levar num contexto teórico e até prático. Então, quando a gente olha para Ananias, ele chegando em colocar as mãos sobre Paulo, ali ele estava, Gary Chapman, ele fala o seguinte, que o colocar das mãos, o tocar, significa o toque físico, significa uma das linguagens do amor. E quando Ananias chega e coloca as mãos sobre Paulo, ele estava dizendo assim, olha, eu estou amando você. Eu estou amando você mesmo, apesar de você ter sido um perseguidor, eu estou amando você. Apesar de você ter sido um assolador, eu estou amando você. Apesar de eu saber tudo que você já fez no passado, Deus vai te dar uma nova visão, Deus vai te dar uma nova vida, e eu estou aqui para abrir o caminho para que Deus possa cumprir na sua vida, assim também como na minha. Eu sou um vaso que Deus tem usado para fazer essa obra nesse momento. Então, quando ele coloca as mãos, ele chega ao encontro de Paulo naquele momento e toca Paulo, Paulo retorna a visão. Não aquela visão anterior, mas uma visão de um novo mundo. Pode ter certeza que se você nunca teve a experiência de passar por um momento de escuridão visual, você vai ver que quando as suas vistas voltarem normalmente, a sua visão vai ser de um novo mundo. E assim é o caso de Paulo. Quando ele recorda as visões, que ele para aquele momento ali de jejum, de reflexão, de contrição de espírito para com Deus. Ali ele levanta, Deus recorda com ele, restaura a visão e ali ele volta a comer. Por quê? Deus, ele fez com que Ananias, que o seu nome significa Deus tem sido gracioso, ali o Paulo pequeno, que no futuro Deus faria dele um grande apóstolo, o maior apóstolo intelectualmente falando de todo o cristianismo, aquele que escreveu a maioria das cartas que nós temos hoje no Novo Testamento. Portanto, nós, quando formos estudar e ministrar lá, professor, procure valorizar a pessoa de Paulo. Se ocupe com o jovem que teve uma nova visão, a visão do Cristo glorificado, a visão do Cristo poderoso, soberano, que não simplesmente abate quem Ele quer, mas exalta quem Ele quer e faz de cada um de nós vidas consagradas, escolhidas para um trabalho especial. Temos que relembrar, há um ponto que no texto de Atos, Deus fala para o jovem, então Ananias, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Então, por mais que nós olhamos e vemos as circunstâncias, qualquer um de nós que fôssemos a encontro de uma personalidade como Paulo, nós estaríamos perguntando 2 vezes, será mesmo? Será que eu não estou vendo algo de mim mesmo? Mas Deus é tão bom e perfeito que Ele
dá a visão para Ananias e encoraja Ananias dizendo, olha, ele para mim é muito importante como você, Ananias, então vamos executar o que é necessário. Portanto, meus irmãos, fica aí o nosso recado, que você possa estar aproveitando esse momento, refletindo sobre o discipulado na sua igreja. Procure verificar como tem sido o discipulado, como está sendo estruturado as crianças da sua igreja, como está sendo estruturado o discipulado na sua igreja. Tem sido nada mais do que um curso para batismo? Ou tem se preocupado com a estruturação de doutrinamento, a estruturação de mais uma vida para agregar-se à igreja, de mais uma vida para fazer parte do corpo, da membresia espiritual, e nada mais, ou não somente uma instituição, membro da igreja como instituição. Pense nisso, reflete nisso, faz com que a sua igreja possa voltar um pouco mais para o discipulado, que é algo muito necessário em todos os tempos, que amanhã ou depois você pode encontrar um Paulo. E quem é que vai evangelizar esse Paulo? Quem é que vai dar o apoio espiritual a esse Paulo para que ele possa prosseguir ao ministério que Deus tem escolhido? Que Deus os abençoe e que nós estaremos com vocês na próxima lição, assim querendo Deus. Até a próxima.